Na época eu tinha, sei lá, acho que eu devia ter aí uns 4 anos de CAP, mais ou menos. Desde que eu entrei, falavam assim, você não pode chorar. Não pode chorar perto dos pais, das crianças, né? Gente, não tem jeito de não chorar. Ela falou assim, não chora, porque você não estava pedindo a cura dele. Eu tenho certeza que você estava pedindo a cura dele. Agora, para Deus, nem sempre é a cura que você quer. Ele foi curado. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Olá, eu sou Robson Santo em mais um episódio do Territórios Sociais, o podcast do terceiro setor que nos faz repensar o mundo em que vivemos. Hoje eu tenho a companhia sempre rica e enriquecedora da Patrícia Bragança, minha amiga na lida do terceiro setor. Obrigada, Robson. E nossa convidada, Mônica Araújo, ela é superintendente da CAP, a Casa de Acolhida Padre Eustáquio, que oferece um apoio muito importante e necessário a crianças e adolescentes em tratamento de câncer e também de outras doenças. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Robson. Obrigada, Patrícia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho da nossa CAP. Nós que agradecemos. E a você que nos assiste, quero lhe pedir mais uma vez que compartilhe essas histórias, que curta o nosso canal. É muito importante a participação de todos, faça seus comentários, porque só com todos juntos a gente vai poder fazer essa mudança tão necessária. Mônica, já nós vamos falar da CAP, mas eu queria que você falasse um pouco de você. Você tem uma formação com foco nos números, né? Eu estou vendo aqui, graduação em Ciências Contábeis, MBA em Gestão e Estratégia de Negócios, pós-graduação em Gestão e Contabilidade no terceiro setor e pós-graduado em Gestão de Custos. Como que você descobriu essa inclinação, essa vocação para o terceiro setor? E como que você acha que a sua formação pode contribuir hoje na CAP? Então, eu falo assim que, como diz o nosso presidente lá na CAP, que não existe coincidência, né? E sim deusdência. Então, eu acho que foi realmente um propósito que Deus tinha preparado para mim, porque eu nunca tinha pensado em estar no terceiro setor. Eu trabalhava em empresa privada, uma empresa de consultoria em obras, e o presidente dessa empresa foi visitar a CAP, logo no inicinho, tinha apenas 1 ano, e ele falou que gostaria de ajudar a instituição, mas de uma forma diferente. E ele me propôs que eu fosse para lá, para ficar 3 meses, para poder ajudar a estruturar a gestão da instituição. E aí eu topei o desafio e quis fazer de tudo para que eu fizesse um trabalho bem feito, até mesmo pela questão da responsabilidade social que existe, né? São muitas famílias que iriam depender da efetividade do meu trabalho. E foi aí que eu comecei a me especializar em terceiro setor, fazer visitas em instituições, fazer essa pós-graduação, fazer cursos e realmente me inteirar do que é o terceiro setor. E é uma coisa que a gente tem caminhado para melhor, mas as pessoas, infelizmente, confundiam muito e ainda confundem a filantropia apenas com caridade. E não é, né? A gente tem que ter uma equipe de profissionais e, a meu ver, até mesmo mais do que na empresa privada, porque a gente lida com o dinheiro da comunidade, né? Do povo. Então, os nossos diretores são aí essas milhares de pessoas que contribuem. Então, a responsabilidade é muito grande e aí eu fui buscando formas de fazer o meu trabalho de uma maneira mais adequada por causa dessa responsabilidade. E hoje já vai fazer 10 anos que eu estou na CAP. Ah, que legal. Foi picada pelo bichinho do terceiro setor. É um trabalho, o terceiro setor, ele é um trabalho que ele exige muito, né? Da gente, assim, como um todo, porque não tem hora, não tem jeito, não adianta falar trabalho tanta hora, não, é 24 horas, porque a gente depende muito da disponibilidade daqueles que querem ajudar, daqueles que querem participar, que se envolvem, mas ao mesmo tempo, assim, é muito gratificante a gente ver os resultados que a gente alcança. Hoje fala-se muito em encontrar um propósito profissional, né, um propósito nas empresas que a gente trabalha, e uma organização social é o propósito em si, né?
Eu falo que ninguém entra numa instituição por acaso. Aqueles que entram por acaso não permanecem, porque realmente assim, você tem que se doar, né? Além dessa questão profissional, de você buscar esse entendimento da forma para executar a sua atividade da melhor maneira, você tem que se envolver pessoalmente, porque não tem como você estar lidando com vidas, né, de uma forma, e vidas assim, bem machucadas, talvez seria, assim, passando por momentos tão difíceis, né, tão melindrosos e não ser humano, né? Essa questão é muito importante. Essa pergunta, inclusive, é muito sobre isso, né? Você, com toda essa formação, com um olhar sempre nos números, no caso do terceiro setor, não dá para olhar só para os números, né? De forma alguma. Os números, ele nos ajuda a ter um melhor resultado, porque apesar de ser uma filantropia, de ser o terceiro setor, de viver de doações, de ter a parte do voluntariado, sim, a gente precisa de ter um lucro, um retorno, controle, precisa de ter o financeiro. Essa organização, né? Eu falo assim que seria muito bom se pudéssemos fazer tudo sem a questão financeira, mas todos nós sabemos que não é possível, né? Inclusive, cada dia é mais difícil. Muito desafiador. Mônica, queria que você contasse um pouco para a nossa audiência como funciona o trabalho da CAP, o que a CAP realiza aí com esse público tão especial para a gente, que são as crianças e os adolescentes, numa situação e num contexto tão delicado. Queria que você falasse um pouco de como começou essa história. Você começou a falar um pouquinho aqui nos bastidores, nos contasse tudo, né, dessa história, para a gente conhecer um pouco mais. Sim, a CAP começou através de um sonho do nosso idealizador, que é o senhor José Marcílio. José Marcílio, ele é um homem, assim, de muitas qualidades, mas, ao meu ver, a principal dele é a coragem. Porque, assim, tem que ter coragem para poder colocar um sonho em prática, ainda mais nessa amplitude, né? José Marcílio sonhou com o Padre Eustáquio, por isso do nome, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, para que ele cuidasse de crianças com câncer. E aí ele decidiu que iria realmente colocar esse sonho em prática, até mesmo pela devoção dele junto a Padre Eustáquio, é um homem de muita fé. E aí ele foi fazer as pesquisas e o que acontece? No caso do câncer infanto-juvenil, as maiores causas do óbito é o abandono no tratamento e a falta do diagnóstico precoce. Então, isso é o que amplia muito o óbito com relação ao câncer infanto-juvenil. O diagnóstico precoce, a gente sabe que não é uma coisa possível de fazer sem que exista a participação de muitos grupos, como, por exemplo, política, questão do SUS, né, dos protocolos. Então, ele decidiu que faria no sentido de reduzir ou extinguir, pelo menos para as pessoas que por nós são acolhidas, o abandono no tratamento, dando toda a estrutura. Não é o abandono da criança, e sim do tratamento pela dificuldade. Por quê? No câncer infanto-juvenil, é uma média de 5 anos do tratamento, é um período muito prolongado. E aí, o que acontece? Muitas vezes, os problemas sociais, eles passam a ser maiores que a própria doença, né? Então, a gente tem casos de divórcios e outras de fome, de desemprego, de várias questões que acabam abalando todo o contexto familiar. Então, foi onde ele pensou na CAP, nesse sentido de dar o acolhimento e toda a estrutura para que a família pudesse passar por esse momento de uma forma mais branda. E com acolhimento, né? Com acolhimento. Lembrando que doença, ela acaba deixando desestruturado qualquer pessoa, né? Ao se tratar do câncer, a gente ainda tem um estigma aí que as pessoas vinculam ao óbito, o que não é uma verdade, porque o câncer tem cura e a cada dia a gente vê que possibilidades ainda maiores. No caso de criança, ainda maior. Porém, quando se trata de alguém da sua família e uma criança, e longe de casa, então aí os problemas fica sem chão, né? Se tornam ainda maiores e quando essas famílias lidam com a questão da carência, não estou dizendo apenas financeira, mas no sentido amplo da palavra, torna-se ainda mais difícil. Então, foi onde o José Marcílio pensou na CAP, né, que é a Casa de Acolhida Padre Eustáquio, onde a gente dá toda a estrutura para eles. Então, lá na CAP, nós ofertamos a hospedagem,
alimentação, o transporte, uma equipe multidisciplinar completa, com psicólogo, assistente social, técnica de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista e tudo que se fizer necessário para que a gente consiga obter um resultado melhor no tratamento, né? Que a gente consiga fazer com que esse tratamento ele seja mais ágil, ele seja mais seguro, ele tenha menos interrupções. E aquilo que a gente não tem, a gente busca. Mas, graças a Deus, a CAP vai fazer agora, em dezembro, 11 anos, e a gente nunca deixou de ofertar nada que qualquer uma de nossas crianças precisou. E a gente fica muito grato por isso, porque isso tudo só é possível porque a gente tem o apoio da comunidade. Que maravilha, que maravilha. Isso era uma das perguntas, né? Assim, como lidar com essas dificuldades financeiras, dificuldade de deslocamento, diante de uma doença que já é por si tão devastadora, né? E eu estava vendo o vídeo de vocês, que a mãe contando o dinheiro, né? Um dinheirinho contado para pegar o ônibus, para vir para cá. E essa angústia de não ter como se deslocar, não ter uma alimentação adequada, ainda assim, adoece todo mundo, né? Sim, sim. E a gente tem que pensar também que no caso do câncer, é uma doença que ela é caro o tratamento. Eu digo caro assim, no sentido de que tudo tem que ser de muita qualidade, porque a imunidade da criança abaixa muito. Então, você até citou aí a questão do transporte. Uma criança com câncer, ela não pode pegar transporte público, né? Por causa da baixa imunidade. Uma criança com câncer, ela não pode fazer uma alimentação qualquer. Ela tem que fazer uma alimentação de qualidade, que tenha a higienização adequada. Ela tem que ter todo esse cuidado. Ela não pode morar ou estar residindo em um local que não tenha o mínimo de saneamento, de condições para que ela consiga manter essa questão da imunidade dela sob controle. Então, é tudo muito caro, muito difícil, e a maioria das famílias não conseguem ter essas condições em casa. Então, por isso, na CAP, a gente teve casos de criança que ficou 3 anos, direto. Hospedada. Por quê? Porque a residência não tinha essas condições, não tinha nem saneamento básico. E aí, no caso, o acompanhante fica com ela durante esse tempo todo? Sim, a gente tem muito, lá na CAP, a gente preza muita questão, a gente tem um lema que é o que vale é a vida. Então, em nenhum momento a gente foca na doença, sempre é na vida, assim, em uma qualidade, não só para a criança, mas para todo o contexto familiar, né? E aí a gente, nesses casos que a criança tem uma estadia mais prolongada, a gente acha, e tem estudos que comprovam isso, da importância da família, né? Como ela não pode se deslocar e ir para a sua cidade, a gente acaba permitindo, nestes casos, que aos finais de semana, que é um período que a CAP está mais vazia, porque quem pode, a criança que pode ir para casa vai, a gente permite que a família desse que não pode ir esteja na CAP e tenha convivência com a criança. Então, isso faz toda a diferença. Mas a gente teve essa criança de 3 anos, que foi assim, muita coisa, né? Mas a média aí tem assim, uma rotatividade muito grande, depende muito de como a criança vai reagir ao tratamento, de qual tratamento que vai ser adequado para aquele tipo de câncer, que o organismo dela está respondendo. Mas a gente tem criança que fica 6 meses direto, 1 ano direto, como também temos aquela que chega na terça ou segunda à noite, na sexta-feira vai para casa, passa o fim de semana em casa. Então, essa questão aí da permanência na instituição, ela vai depender muito de como a criança, o organismo e o tipo de tratamento que está sendo realizado para aquele tipo de câncer. Qual que é o câncer mais recorrente, Mônica? É a leucemia. Leucemia? Sim. E hoje a CAP não atende só a questão do câncer, né? A gente tem muita criança cardiopata também, e da nefrologia. Por quê? Porque Belo Horizonte também é referência em cardiopatia e nefrologia, e a gente não tinha aqui uma instituição que pudesse receber essas famílias. Então, a CAP recebeu uma equipe técnica que foi avaliar a nossa questão de estrutura física e de estrutura de atendimento, de profissionais. Após ter a validação dessa equipe técnica, a gente levou para o nosso conselho,
e aí nós alteramos o nosso estatuto, passando a atender crianças com câncer e outras doenças não infecciosas. Com isso, hoje a CAP atende não só Minas Gerais, mas todo o Brasil. Ah, é? Nós atendemos todo o Brasil. Pô, que legal. E além desse recurso que vem via doações, a CAP tem convênios com prefeituras que ajudam de alguma forma? Olha, a gente nós não recebemos verba, nenhum contrato assim, financeiro. Nós temos uma parceria que é fantástica junto à Prefeitura de Belo Horizonte, que é a questão do ensino. Então, a CAP, ela oferece um ensino reconhecido pelo MEC, que é, assim, uma super diferença, né? Porque tem muito a ver, inclusive, com o nosso lema, que é o que vale a vida. Então, as crianças, mesmo estando passando por esse período de tratamento, ela tem toda aquela consciência que ela está vivendo, que a vida continua, que existe um futuro. Então, ela faz provas, ela faz atividades avaliativas, ela sonha, Que ótimo. né? Ela sonha e se prepara para o futuro. Então, eles passam de ano, a gente comemora. Quando eles retornam, a gente sempre está recebendo e-mails das escolas, das cidades, parabenizando pelo trabalho, porque acaba que eles têm uma aula particular, né? É claro que eles têm as restrições com relação ao tempo de estudo por causa da doença, mas assim, é uma conquista e é uma parceria junto à Prefeitura de Belo Horizonte que a gente tem muito a agradecer e que faz toda a diferença, não só para o tratamento, mas pós o tratamento, né? Que a gente tem que pensar que a vida continua, não vai encerrar no tratamento. Então, a parceria que nós temos é essa. Legal. Muito bacana. Mônica, hoje quais são os maiores desafios que a CAP enfrenta, né? E o que vocês têm feito para manter a instituição de pé? Porque 11 anos fazendo esse trabalhão, né? Gerando esse resultado. Eu tenho muita fé. Eu acredito muito na questão da energia. Eu acredito muito na questão de manter a alegria, tanto que lá a gente fala assim, todos os dias são dias de alegria. Não é porque você está passando por um período difícil que tem que se entregar. Então, eu acredito muito no poder da convivência, né? Num ambiente alegre, num ambiente saudável, mesmo lidando com doenças tão graves. E a gente vai completar 11 anos agora, em dezembro. O desafio é diário. E, assim, nossa despesa é em média de 200 mil por mês. É muita coisa. A gente começa sempre um mês devendo, mas nunca falta. Porque, assim, maravilha. Às vezes, quando falta, eu vou lá conversar com o Padre Eustáquio e falo, dá um jeito, porque a gente não tem a opção, né? Lá. Mas ele sempre ajuda, sabe? Sempre intercede, sempre dá certo. Então, nosso desafio é a manutenção da instituição. A gente sabe aí o tanto que os custos têm elevado, né? As coisas têm ficado mais caras. A CAP também está tendo um crescimento assim, fantástico. A gente está conseguindo cada vez mais, como que eu falo assim, cada vez mais a gente consegue ofertar um acolhimento de melhor qualidade, buscando cada dia, porque a gente vai com a experiência, a gente vai percebendo no que a gente pode melhorar, né? Na prática, na vivência, assim, às vezes você percebe uma mãe mais triste, você vai olhar o porquê, aí, poxa, eu tenho que pensar nesse lado também, como que eu posso agir para poder minimizar essa dor dessa mãe, para que ela possa ter mais tranquilidade, para que ela possa acompanhar o filho. Então, nosso desafio é a manutenção da instituição. Também a questão de uma diversidade de valores, como a gente atende aí o estado todo. Então, são culturas muito diversas. Então, a gente tem esse cuidado também de fazer com que a convivência entre essa diversidade toda que existe dentro da instituição seja leve, né? E isso não é fácil. Então, por isso, a nossa equipe multidisciplinar, ela tem um papel muito importante, não só no sentido de tornar o tratamento que ele tenha um resultado mais rápido, mais leve, mas também nesse sentido de convivência, né? E, assim, o nosso desafio é que a gente realmente consiga atingir um patamar
assim, se eu pudesse dizer com 100% de cura, né? Apesar que eu já tive um ensinamento na CAP, porque eu sou mãe, né? Eu tenho 3 filhos e quando eu cheguei foi muito doloroso para mim. Eu não estava preparada, né? A gente se identifica muito, a gente sente, a gente se sente às vezes impotente, porque nem sempre é do jeito que a gente quer e a gente muitas vezes não consegue minimizar um pouquinho, né? Trazer aquilo que a mãe espera, aquilo que a gente espera ao ver uma criança. E então, assim, esse desafio da gente, ele é constante, da gente querer sempre estar atingindo um número maior de crianças curadas. Hoje a CAP está em média com 80% de sucesso, que é um número muito bom, né? Um número aí de países desenvolvidos, mas a gente ainda quer mais. Então, o desafio é a manutenção e a gente buscar cada vez mais um acolhimento, cada vez mais que as famílias por nós acolhidas, não só a criança, ela se sinta em paz lá dentro, ela se sinta humana, se sinta bem cuidada, se sinta valorizada e ela não se sinta sozinha, porque a gente vai estar ao lado delas a todo momento. Você está falando isso de às vezes ter uma mãe que está mais triste que a outra. E eu fico pensando o quanto deve ser doloroso, porque a mãe está com o filho que está com a doença, está sendo atendido, está sendo bem assistido, mas tem outros que estão em casa, né? E normalmente são mães de famílias numerosas, né? Uma média de 5 filhos. Pois é, então assim, como é que você... Poxa, eu tenho que olhar para este aqui, né, que está numa situação difícil, tá passando por um momento muito difícil, mas tem os outros que estão lá também com dificuldades, muitas vezes financeiras, tem que ter alguém para olhar. Barra pesada, né? Robson, é por isso que acontece o abandono no tratamento. A gente tem um benefício muito grande com relação a lidar com criança, porque criança ela não perde a sua essência, nem em tratamento oncológico. Então, às vezes, quando você vê uma criança mais triste, assim, é uma questão física, né? Às vezes, uma indisposição por causa da quimioterapia, mas ela não tem a noção de consequência. Então, a criança, ela é uma criança, independente dela estar em tratamento ou não. Isso tem um lado muito positivo, mas, ao mesmo tempo, ele traz para os pais uma falsa expectativa de que está tudo bem. Então, a família, como você disse, tem lá mais 4, 5 filhos que deixou no interior, muitas vezes vem para Belo Horizonte só para um diagnóstico, porque normalmente eles não têm diagnóstico quando vêm para cá, o diagnóstico é feito aqui. Às vezes a mãe pede o vizinho para ficar com os outros filhos e pensa que vai voltar na parte da tarde e não volta. Às vezes demora a voltar 3 meses, não tem nem roupa para isso. E por que isso? Porque muitas vezes, por não ter condições de estrutura de diagnóstico, a questão da saúde mesmo, nos municípios mais distantes especialmente, já chega mais avançado. Então, os médicos têm que começar aquele tratamento muito rápido, né? E muitas vezes a mãe vem achando que vai voltar no fim da tarde e fica os 3 meses. E a gente... Quando o José Marcílio pensou na CAP, ele pensou mesmo na questão da hospedagem, no sentido de dormir e de alimentar. E hoje a gente sabe que esse é o menor dos problemas, né? E a gente começou a perceber isso na prática mesmo. Então, até teve uma história assim, eu passei, tinha uma mãe chorando. E eu falei, gente... E aí eu fui buscar a ajuda da profissional, né? Pedi a psicóloga e a assistente social que abordasse aquela mãe para poder tentar entender. A mãe falou, eu liguei para minha filha e ela desligou o telefone na minha cara. Mas ela tem razão, porque eu estou aqui, eu tenho onde dormir, eu tenho um cobertor quentinho, eu tenho o que comer. E ela virou para mim e falou, mãe, eu estou com o meu irmão e eu não sei o que eu vou fazer para almoço. Essa criança tinha 9 anos. E o irmão 9 meses. Meu Deus. Então, uma criança de 9 anos cuidando de um bebê de 9 meses sem ter o que fazer. Aí a gente percebeu que a gente precisava também de atuar nesse sentido.
E hoje a CAP, aí várias coisas foram acontecendo, a gente foi melhorando, e hoje a gente tem um projeto que chama Circuito CAP. Como que ele funciona? Eles não têm nenhum custo, tá? Todo acolhido na CAP é 100% voluntário, assim, é tudo gratuito. Mas a obrigatoriedade deles é realmente a questão do tratamento e da manutenção do quarto enquanto eles estão hospedados, porque a gente não tem acesso ao quarto enquanto eles estão lá, até mesmo por uma questão de privacidade. Então, eles chegam, eles recebem uma ficha, onde eles têm que passar por todos os atendimentos, porque, infelizmente, existe uma resistência por parte deles, por exemplo, ir no psicólogo, sabe? Então, a gente tem que buscar trazê-los para perto desses profissionais para que a gente consiga um resultado melhor. E aí a gente pensou nesse circuito onde eles recebem essa fichinha, eles têm que passar por todos os profissionais, cada profissional dá a sua assinatura que ele passou, e ao final ele tem um benefício que a gente chama benefício familiar, que é o que eles podem levar para casa. Então, eles levam cesta básica, leite, né? A gente também tem um bazar, que é de roupa, que acontece mensalmente, sem custo nenhum para eles. O custo deles é passar por esses profissionais, pelo circuito. E aí, nesse bazar, por exemplo, é uma coisa assim, super interessante, porque eles recebem uma fichinha, por exemplo, dessa vez vai depender muito da quantidade que a gente tem, né, de recebido de doação. Você pode pegar 40 peças de roupa. Ele vai escolher a roupa que ele quer. E ele vai pode escolher para o irmão, para o pai. Então, ele vai presentear. Então, legal. Você trabalha a autoestima. Porque nós temos o péssimo hábito de pensar que se eu estou doando, a pessoa tem que receber com bom grado e não reclamar, né? Mas não é assim. Então, por exemplo, uma roupa que, vamos supor que eu não gosto de amarelo. Aí você me dá uma blusa amarela, se é uma doação, você vai achar assim que eu tenho obrigação de vestir, de ficar grata, feliz na vida e usar, e não é assim, né? Então, às vezes eu odeio amarelo, às vezes eu não me sinto bem, às vezes o amarelo me deixa triste, não é o caso, tá? Só exemplo. Então, com isso, eles podem escolher. Então, eles vão pegar aquilo que eles vão se sentir melhor. E ainda podem presentear. Você pensa que prazer que vai ser chegar em casa depois, sei lá, de 3 meses longe com um presente para o irmão, para o pai, né? Para o tio. Então, assim, esse bazar, ele é muito importante e ele faz parte também desse circuito. É interessante que é o cuidado e a dignidade em questões que parecem ser pequenas, mas que fazem muita diferença, né? Sim. Aquilo que você traz, assim. E a doença, ela é tão devastadora, né? Que tudo parece que fica menor, né? Assim, a cura é o objetivo maior. Exato. Mas além da cura tem muitas outras coisas que envolvem muitas outras coisas e muitas outras pessoas. A questão de depressão que ela vem. Gente, eu fico pensando, olha, nós, né, que estamos aqui, que a gente, graças a Deus, tem uma condição de acesso melhor, financeira mesmo, de conhecimento. Agora você pensa, porque todo mundo fala assim, Belo Horizonte é um ovo, Belo Horizonte é roça grande. Para nós que estamos aqui. Mas para quem vem de fora, gente, é muito triste. E como você disse, né, a gente tem o nosso filme lá que mostra uma mãe vindo, a realidade, como que elas chegam até a CAP. E é aquilo, vem pensando que vai passar um dia, fica 3 meses. Agora você pensa, emprego, como que faz? Que empresa que vai manter aí esse período todo? Então, por mais aí que tenha alguns benefícios, né, não segura, até mesmo porque, igual eu disse, o câncer, ele é caro, é um tratamento caro, porque você tem que ter qualidade, não é só ter um arroz com feijão, sabe? Tem um benefício financeiro do Ministério da Saúde para famílias que têm crianças com câncer? A criança recebe um benefício, aí você tem que entrar aí tem uma parte social, eu não sei te explicar. Mas direitinho. Não é suficiente, né? Nunca é, né? Não, até mesmo porque é uma família numerosa. Né? E aí uma criança recebe, o pai não tem, aí começa o pai e a mãe não ter condição de trabalhar, porque a mãe está acompanhando uma aqui, o pai está lá, aí vem divórcio. Aí essas questões sociais só vão piorando. A gente tem casos, inclusive, de drogas, de prostituição, de tudo em função da doença.
que é onde a CAP entra também, que a gente não acolhe apenas a criança, mas a gente tenta buscar dar um apoio para todo o grupo familiar. Então, a gente tem famílias que elas ficam muito desestruturadas. Tem aquela questão também do filho que está lá saudável, ele pensar, poxa, meu irmão está lá tratando de câncer, mas ele tem isso, tem aquilo, eu não tenho nada. Olha, né? O nível, né, Olha que o chega nível. de comparação, É. porque a vulnerabilidade é tão grande. Né? Começa a achar que os pais não se importam com ele, porque está 100% dedicado ao filho que está em tratamento. E aí vem várias questões aí que interferem. E aí a CAP autoriza e, inclusive, dá essa indicação de que venha para fazer o acompanhamento com a nossa psicóloga. Então, a gente dá um acompanhamento não só para a criança, mas para todo o contexto familiar. Importantíssimo. Antes de fazer a próxima pergunta, queria entender um pouco essa questão da doença, né, do câncer nessa faixa etária. Tem algum dado, alguma informação que mostra isso está aumentando, está diminuindo? Como está esse contexto do câncer infanto-juvenil hoje? O câncer infanto-juvenil, ele ele não está diminuindo, não. Eu tenho dados do INCA, eu não tenho ele aqui, mas na página do INCA tem, se eu não me engano, é uma expectativa de 10 mil casos, alguma coisa nesse sentido. Mas no caso do câncer infanto-juvenil, a chance de cura ela é muito grande. Ela gira aí em torno de 80% em países desenvolvidos. Por quê? 80% para aquela criança que ela tem um diagnóstico preciso, e ela tem um tratamento adequado. Então, aqui no Brasil, se a gente for olhar o Brasil como um todo, porque tem as diferenças regionais, né? O nosso percentual de cura é de apenas 48%. É muito baixo. Muito baixo. E aí, por isso que entra essa questão do suporte no tratamento. Então, por exemplo, uma criança que é acolhida pela CAP, ela tem toda essa questão do tratamento assegurado, porque às vezes ela precisa de fazer um exame, o SUS dá, mas ele pode demorar aí 3 a 6 meses para conseguir. E como na criança tudo é muito rápido, a perda também, né? As células vão aí muito rápido. Então, às vezes a gente tem a necessidade de arcar com o custo desse medicamento ou desse exame para que a criança faça o tratamento de uma forma mais ágil. E uma coisa muito importante que eu acho é que a gente tem essa parceria muito grande com os hospitais, que são referências em Belo Horizonte, que é a Santa Casa, o Hospital das Clínicas e o Baleia. Então, tudo que a gente faz é entendimento entre eles também, com eles também. Então, nos casos de criança, por exemplo, que ela está internada, mas aí está faltando um medicamento, e a gente sabe do risco que é ficar no hospital, porque é um número de bactérias muito grande, imunidade baixa. Então, quanto menor o tempo de permanência no hospital, melhor é para o resultado daquela criança. Aí a gente tem esse contato, eles mandam um e-mail solicitando, explicando, e a CAP compra esse medicamento para que a criança possa ir para a instituição, porque aí o risco dela é bem menor, né? Então, tem casos, por exemplo, de exames, que não tem como você iniciar determinado tipo de tratamento se você não fez o exame, mas aquele exame está bem distante do que para poder resolver a situação daquela criança naquele momento, pelo estágio da doença e tudo. Aí a gente também busca parcerias para que a gente realize esse exame, mas a gente não deixa de atender. E assim, claro que a gente perde, né? Porque eu falo, não precisa nem de estar doente para morrer, né? A gente precisa de estar vivo. Então, às vezes a gente fica com isso, tá com câncer, às vezes a gente vai até antes de quem está né? Quem tá saudável, às vezes vai até antes. Então, por isso que a gente foca muito nessa questão da vida mesmo. Sim. Mas a gente, o que a gente pode fazer para que essa criança tenha maior chance, a gente faz. Inclusive exames, medicamentos e assim, tudo que tiver ao nosso alcance é feito. Hoje, quantas crianças e adolescentes são atendidos? Então, nós estamos com 400 crianças em tratamento ativo. E nós já atendemos mais de 1.000 crianças, né, nesse período, considerando aí que é um número médio aí de 6 famílias, mais de 6.000 pessoas beneficiadas já.
Já é um município, né? É. Tem municípios com essa quantidade de pessoas. Mônica, eu queria que você compartilhasse conosco uma história de alguma família, assim, que foi impactada pelo trabalho da CAP. Eu sei que tem muitas histórias, com certeza, que te emocionam, que te tocam, mas que você pudesse falar para a nossa audiência um pouco de uma história, assim, que te marcou muito, desse impacto que vocês geraram É aí. difícil de selecionar São aqui na muitas, minha né? cabeça. Se a gente fizer uma conta rápida dessas 1.000 crianças, tem um êxito de 80%, mais de 800 casos aí que Sim. deu certo, né? E é muito, muito gratificante. É o que eu falo, assim, da questão de trabalhar, muitas vezes falar, como que consegue? E aí eu até comecei um pouquinho atrás, aí eu falei, teve um caso de uma mãe, eu vou contar esse. Nós tivemos uma criança, que era o Manuel, que ficou 3 anos na CAP, e, gente, não tem como, vira da família, né? Então, não só ele, mas todos que estão lá, a gente comemora junto e sofre junto. Você não consegue separar. Então, assim, as comemorações, a gente sempre com muito êxito, assim, nossa, é muito gratificante, mas infelizmente a gente pesa mais na hora da dor, né? A dor é o que marca mais. Eu estou mudando isso na minha vida. Eu já melhorei muito e ainda vou melhorar, porque a gente tem que dar valor. Quantas coisas boas que acontecem, acontece uma, aí a gente fica, não pode, isso está errado, a gente tem que mudar essa conta, né? Até mesmo para a vida pessoal da gente. Mas aí o Manuel, ele já estava conosco há muito tempo, ele era o caso que não podia ver a família, que a família ia visitar. E aí, ele era um casamento da irmã dele, e Natal, que já tinha 3 anos que ele não ia, o médico resolveu que ele ia deixar o Manuel ir ao casamento da irmã e passar o Natal. Ele interrompeu a quimioterapia num período determinado para que o Manuel pudesse ir. O Manuel foi, pegou uma bactéria. E aí ele... vou ficar emocionada. Não tem problema. Aqui. E aí o Manuel teve que voltar. Na época ele fazia tratamento no Hospital das Clínicas. E foi muito triste, assim, porque ele já voltou para o CTI. Foi agravando de uma forma, assim, muito difícil. E ele não voltou mais. E só que aí, na época, eu tinha... sei lá, eu acho que eu devia ter aí uns 4 anos de CAP, mais ou menos. E lá, desde que eu entrei, falavam assim, você não pode chorar. Não pode chorar perto dos pais, das crianças, né? Gente, não tem jeito de não chorar, sabe? Não tem jeito. E aí, nesse caso, todas as vezes que eu queria chorar, era na hora que eu saía de fora, eu chorava. Eu chorava em casa, mas lá eu mantinha a pose, né, como dizem. Só que do Manuel eu não consegui. E aí eu falei assim, chorei na minha sala e eu tinha que sair, né? Eu ia ficar lá, não tinha jeito, eu tinha que sair. Eu pensei, gente, como que eu saio sem que as pessoas percebam que eu chorei? E aí eu saí fingindo que eu estava mexendo no celular, com a cabeça mais baixa, veio uma mãe, trombou comigo, assim, bateu de frente comigo. Ela falou assim, você está chorando. Aí eu só dei um sorrisinho assim, ela falou assim, é por causa do Manuel? Foi bem direto. Aí eu também não falei nada. Ela falou assim, não chora, porque você não estava pedindo a cura dele? Eu tenho certeza que você estava pedindo a cura dele. Agora, para Deus, nem sempre é a cura que você quer. Ele foi curado. Aí, assim, foi uma lição de vida para mim, sabe? Porque eu pensei, aquela mãe que ela estava lidando com o filho doente, que ela viu o coleguinha falecer, ela estava forte, confiante. Ele teve a cura. Só que a cura nem sempre é aquela que a gente espera, né? E eu passei a encarar a morte dessa forma. E, assim, foi um aprendizado para mim. E, a partir desse dia, eu sofro, choro, né? Sou humana, não tem jeito. Mas eu compreendo e eu vejo que cada um tem a sua história. E como que a gente percebe que Deus realmente não falha. Ele dá
condições para que a pessoa suporte aquilo. E da mesma forma que teve o Manuel, a gente tem vários outros casos de sucesso, né? E assim, nós temos muita gente que foi curada. A gente tem uma criança lá que ela, com 15 dias, é a Ana. Com 15 dias foi diagnosticado um câncer nela, na virilha. 15 dias de vida, no hospital ainda. Nossa. Essa menina venceu esse câncer. Passou um tempo, surgiu um outro câncer. Não era metástase, era um câncer diferente. Essa menina venceu o câncer. Passou outro câncer, diferente também. Nada a ver com o primeiro. A mãe, sempre com um sorriso no rosto. A menina, uma fofura. A mãe, assim, eu falo, gente, como que essa mãe... Por isso que eu acho que Deus está ali e vai dando força para a gente. E a gente pensava, gente, de novo, e outra coisa. E a mãe sempre sorrindo, sempre com uma autoestima, sempre com uma esperança, assim. Hoje a menina está curada, ela deve estar aí mais ou menos com a Ana, ela deve estar aí mais ou menos com uns 8 anos, a coisa mais linda, levadíssima, muito levada. E aí, assim, é onde que eu penso que cada trabalho, cada coisa que é feito vale a pena, né? Porque é um tipo de doença que ela tem cura. Apesar das pessoas, muitas vezes, por uma questão mesmo cultural, vincular ao óbito, mas não é verdade. O câncer tem cura e em criança ainda mais. Eu tinha feito uma pergunta exatamente sobre isso, assim, como vocês lidavam com essas perdas, que é sempre muito difícil. Eu tive um episódio com um garoto que vinha de Montes Claros para cá, para se tratar, e ele vinha numa condição super difícil. Ele vinha num Fiat Uno da prefeitura, no meio de um monte, e voltava no meio de um monte de coisa, de mala, e aí a gente ajudou de alguma forma, né? Ele queria uma televisão, ele não tinha essas coisas. E depois eu vinha saber que ele tinha falecido. E isso foi assim, eu tenho 2 filhas, à época minhas filhas eram muito pequenas. Isso foi assim muito difícil. E então lidar com essas perdas, principalmente para quem está no dia a dia, não deve ser fácil. Mas então eu vou mudar a pergunta. Como que as crianças se relacionam com essa possibilidade de não existir daqui a pouco? Elas não se relacionam, porque elas não pensam nisso. Elas não em pensam momento não. nenhum, assim, não tem uma idade em que ela fala assim, poxa, com os seus, sei lá, 7, 8 anos, já começa a ter uma A ideia criança não, o adolescente sim. A gente até teve uma situação numa reunião de conselho que a gente estava pensando em fazer uma ação, assim, e aí dos temas foi, e se a gente fizesse assim, o que você quer ser quando crescer? E aí um dos conselheiros falou, não, pelo amor de Deus, você não vai fazer essa pergunta. Eles vão falar, eu vou morrer. Aí a gente tem um oncologista, assim, para mim, o melhor do mundo é ele. Ele é muito dedicado, que é o Dr. Caetano. Ele falou assim, nossa, jamais, a criança não tem medo de morrer. Ela não tem. O maior medo de uma criança é perder a mãe. É perder no sentido de se perder, nem é da mãe, é de se perder. Por exemplo, saiu para a rua, a mãe se perder. Então, a criança ela não pensa nisso. Agora, não pensa mesmo. Assim, essa questão do cabelo, por exemplo. Quem preocupa muito são os pais. Aí, às vezes, fala, quero uma peruca. A gente tem parceria e aí a gente arruma a peruca. A criança usa, assim, por 10 minutos, ela não aguenta. Agora, os pais sentem muito, né? Agora, a criança não. Agora, o adolescente é um problema. Porque a gente tem até casos, assim, de falar, não, eu não quero mais fazer esse tratamento. Eu não quero. E tem que respeitar, né? Então, assim, o adolescente, ele pensa na morte, ele entra em depressão, é mais complicado, a gente precisa de ter um cuidado maior. Agora, a criança, exceto a gente teve um caso agora recente, que a criança fez um transplante, esse transplante foi rejeitado,
ela não deu certo. E assim, o organismo da criança não aceitou, não adequou. E aí depois a criança falou que não ia fazer mais, que ela não queria fazer mais. E aí o médico falou, olha, a gente vai respeitar a vontade dessa criança, a gente só vai fazer, só vai ser feito se a criança consentir. E aí a gente tentando com a equipe, conversar com a criança, porque os pais queriam muito que fizesse e a criança não queria fazer. Um determinado tratamento ou... Transplante. O transplante. E precisa do transplante. E aí, essa criança é muito atleticana e é alucinada com o Hulk. E aí a gente conseguiu do Hulk gravar um vídeo para essa criança e o Hulk pediu para ela para fazer o tratamento, para fazer o transplante. E na hora que tivesse bem, que ele ia entrar no campo com o Hulk. A criança topou fazer o transplante. Olha a estratégia, olha como que é importante essa questão dos ídolos, né? Como que... E aí o Hulk fez esse vídeo, a criança topou fazer o transplante, fez. Ela tem um período de 3 meses, que é mais assim, tem que ter mais cuidado, fica restrito, né? Então acaba agora os 3 meses e aí ela vai entrar no campo com o Hulk. Que e assim, legal. Esse menino, ele não para de falar nisso, então, mas ele teve essa questão, tipo, eu não quero fazer, porque ele passou mal, se sentiu mal, e ele falou, não resolveu nada. Quantos anos? 8. 8 anos. E as crianças estão cada vez mais... Senso crítico. O senso crítico muito aguçado, tem assim, cada vez mais novas, assim, né? Vamos fazer, porque não vai perder nada. Aí tem até um caso de que uma criança falou, como que eu não vou perder? Eu tô ficando no hospital, eu tô deixando de conviver com meus irmãos, eu não tô vendo minha família, eu tô perdendo, eu não quero. Então, mas a criança enxergar isso é mais difícil, assim. Eles são muito do momento, sabe? Não tem essa percepção, assim, de consequência, não. Muito difícil ter. Agora, o adolescente E tirando aqueles momentos de dor, normalmente é uma festa, né? Uma alegria. Olha, vou te falar que 90% é festa. Inclusive, a gente faz uma confraternização mensal, que é super bacana, que aí a gente... É o dia que a gente faz as vontades dele. Então, tem a nutricionista que ela... Dia do sim. Que ela conversa e vê, assim, vontades que cada um tem. Então, por exemplo, vontade de comer um sanduíche. Aí a gente mesmo faz o sanduíche para esse dia da confraternização. A gente tem parcerias aí que, por exemplo, a Boca do Forno, a Pastelã. Então, assim, uma série de parceiros que nos ajudam e todo mês a gente faz essa festa. E tem grupos de voluntários também, então tem dança, tem discoteca mesmo, com luzes e tudo. Que maravilha. E fora as atividades também com voluntários, né, que é muito importante, e de entretenimento, que a gente também sempre faz. A casa é uma festa. Eu até falo assim, às vezes as pessoas ficam resistentes, porque falar, não, vai ser triste, isso não é triste, é uma casa muito alegre. Eu acho que às vezes até se confunde com uma escola, porque é uma gritaria de menino, e lá a gente tem um jardim cheio de pedra, e é uma briga porque eles querem pegar a pedra para brincar. Então, assim, é um ambiente que a gente sabe que as pessoas merecem um cuidado maior, né, principalmente por essa questão emocional, e elas recebem, né? E a gente também recebe. Então, assim, é um ambiente, claro, tem esses dias que não são felizes, né? Mas mesmo nesses dias felizes, a gente consegue perceber, assim, o tanto que a gente contribuiu para que aquela família tivesse um momento adequado para passar por aquilo tudo. Então, se eu for falar para mim, a CAP, ela é um lugar de muita alegria. Legal. Bacana demais. A gente está quase caminhando aí, né, Robson? Para o final, mas tem uma pergunta, assim, uma pergunta difícil, mas importante, necessária. E
seria um recadinho mesmo. Eu gostaria que você olhasse para a câmera e falasse, né? O que você diria para uma mãe que acabou de diagnosticar, né, o câncer no seu filho? O que essa mãe tem que fazer? Onde ela precisa ir, né? Quais são os direitos que ela tem? De mãe, né? Você como Sim. mãe que convive com essa realidade, o que você diria para essa mãe? Olha, a primeira coisa, não desista, não se entregue. A vida é isso mesmo, a gente está aí a cada dia mais com desafios, seja eles um pouco mais difíceis, um pouco mais brandos, mas Deus não abandona a gente. O que a gente passa, eu acredito muito que tem um propósito. Então, mesmo que seja uma doença como o câncer, certamente ele tem um propósito na vida não só do seu filho, mas na sua vida, na vida da sua família. E em nenhum momento vocês vão estar desamparados. É difícil, mas com amor, com dedicação, com carinho, que eu tenho certeza que não falta na sua família e em você, o seu filho vai passar por isso, junto com vocês, e Deus vai estar aí orientando. E assim, não perca a fé, não se entregue, porque muitas vezes o cansaço vem, as dificuldades que também se tornam financeiras vêm, mas no fim tudo dá certo. Então, a mensagem que eu deixo é que não se entregue e que a cada dia, assim, da forma que vocês puderem ter uma família mais unida, vai ajudar muito, porque os desafios vêm, as culpas vêm, as inseguranças vêm, mas tem que pensar que vocês são uma unidade e que juntos vão poder passar por esse momento difícil de uma forma mais branda. Procura assistente social do hospital, que ela vai dar todas as orientações com relação aos direitos, né, aos deveres também, e segue, porque a vida é isso, né? Ela são desafios, mas também muitas conquistas. Obrigada, Mônica. Mônica, nós temos aqui um nosso espaço que a gente chama de merchan social, né? Então é um espaço para que as associações possam falar dos contatos, fazer os seus pedidos de doação, como que são os canais. Então fique à vontade. Tá. Eu queria falar antes de 2 projetos que a gente está em execução, que eu acredito que são projetos importantíssimos para a causa, né? Uhum. A gente deu início agora, não sei se vocês viram, ao projeto Carreta da Família, que é em parceria com a Santa Casa, que foi projeto, sim, eu vi, tá muito legal. um projeto que o supermercado BH, o Pedrinho, nos ajudou, assim, é o responsável, né, por legal. estar funcionando. A gente já está aí na 4ª expedição, indo para cidades do interior. Esse projeto ele vem muito a casar com a questão do diagnóstico precoce, e está sendo assim a gente tem uma expectativa assim realmente muito grande de conseguir reduzir o óbito no câncer, não só da criança, mas no contexto familiar. Então essa carreta ela está indo para cidades, ela está treinando a equipe de saúde, né, que já existe a equipe de saúde que vai nas casas da família, né? PSF. E está treinando, está capacitando esses médicos, esses profissionais para poder fazer o diagnóstico de uma forma mais rápida. E essa carreta tem toda a estrutura, como mamografia, raio-x, e está em uma equipe de técnica com 17 pessoas. E a gente está, assim, com muita expectativa de resultados bastante positivos aí na questão de alcançar a cura no câncer de adulto e de criança. Maravilha. E a outra coisa que a gente está agora, inclusive nós temos algumas crianças autistas na CAP que estão em tratamento, mas agora a gente está criando a CAP para autistas, que vai ser voltado 100% para a criança autista e para a sua família, né? Diferente do caso do câncer, o autista é uma coisa que é para a vida toda, então a gente está buscando aí com
esse projeto, dar uma estrutura para que a família possa lidar de forma melhor, mais assertiva com seu filho autista. É um projeto que ele está ainda em elaboração. A ideia é a gente começar com um projeto piloto dentro da própria CAP, atendendo nas segundas e nas sextas, mas ainda também buscando a parceria da Santa Casa para a gente ser um braço, né? E buscar ter resultados melhores também, mais efetivos para esse público que a cada dia tem sido maior. Sim. Esses 2 projetos que eu queria. Que bacana. Com relação à doação, né? Pois é, doação, qual que é o endereço do site, redes sociais? Tá. A CAP é mantida 100% através de doações. A gente tem um custo médio aí mensal de R$200 mil. As formas de doações são bastante diversas, então a gente tem o site, que pelo próprio site a pessoa já pode programar a sua doação mensal, ou pode fazer ela pontual, né, da forma que for a vontade do doador. A gente recebe também doações de alimentos, de produtos de limpeza, de roupas. Além disso, a gente tem projetos que a gente está espalhado aí com muitas empresas com troco solidário. Então, por exemplo, nós temos o Economarte, a Boníssima, a Vianney, Meu Prata, a Boca do Forno, todos onde você pode contribuir doando o seu troco. Além disso, a gente tem projetos como o Presente Solidário, que é um projeto que você pode comemorar seu aniversário, casamento, batizado, qualquer confraternização. E ao invés do anfitrião receber o presente, ele faz um convite às pessoas que ajudem a doar para a CAP. E aí é presenteado direto na conta da instituição. Ao final desse evento, a gente olha o valor que foi depositado, faz um recibo e a CAP tem 30 dias para prestar contas de como foi usada aquela doação. Isso é uma forma, porque muitas vezes as pessoas falam assim, leva um litro de leite, um pacote de fralda, aí a pessoa tem que sair, supermercado, farmácia, então é uma forma de facilitar para a pessoa que vai contribuir e de atender a instituição com aquela demanda que ela está no momento. E aí a forma que a gente tem no período desses 30 dias, a gente apresenta a nota fiscal, o pagamento, tudo que foi adquirido com aquele valor. Então, normalmente, a gente compra coisas que a gente não pode receber de doação, por exemplo, carne, coisas perecíveis. A gente tem a nossa escolinha mesmo, ela foi montada toda com com doação do presente solidário. Que legal. Vocês também podem fazer a doação através de boleto, de Pix. Então, o que não falta é forma de contribuir. Além de tudo, pode nos ajudar com a atividade voluntária, que ela é muito importante para a instituição. E para poder participar como voluntariado, a gente pede que agende uma visita. Nessa visita, vocês vão ficar sabendo um pouco mais sobre como funciona a casa, quais são as regras, e junto com a nossa psicóloga vai definir a atividade que vai ser desenvolvida. A gente acha muito importante que as pessoas conheçam pessoalmente o nosso trabalho, porque a gente falando é uma coisa, vocês tendo a oportunidade de ir, de sentir, de conhecer, é outra coisa, né? Então, a CAP está sempre aberta para recebê-los. A gente pede apenas que agende para que tenha um funcionário que possa acompanhar, né? O nosso Instagram é @capebh, CAPEBH, onde a gente posta sempre assim, um pouquinho do nosso dia a dia, as ações que estão sendo desenvolvidas. Semanalmente também a gente posta as principais demandas, porque é uma forma de direcionar a ação. O nosso site é CAPE, né? cap-mg.org.br. O nosso telefone é o 3401-8000. As visitas e atividades voluntárias podem ser agendadas tanto através do telefone quanto pelo Instagram também. No nosso site, a gente tem uma aba de transparência. A CAP ela é auditada. Ela é auditada tanto por uma empresa terceirizada, especializada em terceiro setor, quanto pelo Instituto Ronald McDonald, porque a gente participa da campanha do McDia Feliz. Nesse site, lá na aba de transparência, a gente tem relatório de conselho, relatório de auditoria, balanço social, balanço contábil. Então, tudo de uma forma bastante clara e transparente para que as pessoas
saibam onde está, como que está sendo utilizado o dinheiro que a gente vem recebendo de doação. Fora isso, também a gente posta mensalmente todas as atividades que foram realizadas, as despesas, número de acolhidos, por diagnóstico, tanto nas nossas redes sociais quanto no site, e também encaminhamos por e-mail para as pessoas que são cadastradas. Mensalmente vocês fazem essa Sim. prestação de contas? Sim. Muito legal. Muito bem. Queria que você Muito bom. repetisse, Mônica, o telefone, por favor. 3401-8000. 3401-8000. Isso. Bom, gente, então não tem desculpa, né? Quiser ajudar, tem várias formas de ajudar. Essa ideia do aniversário é muito legal. Você que compra em uma dessas redes, Vianney, Boníssima. Meu Prato, Economarte. Pois é. Então, quando O Orço também. Olha só, quando solicitado, aquele troco, você acha, não, isso é pouquinho, ajuda e ajuda muito. Então, vou repetir aqui, o site é capce-mg.org.br, o Instagram, @capcepebh. Então, vamos lá, vamos curtir. E o telefone é o 31, o DDD, e 3401-8000. Então, vamos contribuir, que essa causa é muito legal, é muito importante. Então, a gente está chegando. Deixa eu só falar mais uma Claro, coisa. à vontade. É porque às vezes vocês pensam que não vou ajudar porque é pouco. Não existe pouco para uma instituição. Então, o seu pouco é muito para nós. E às vezes não tem a questão financeira, mas pode doar um pouquinho do seu ombro, do seu ouvido, né? E que vai fazer diferença. Então, eu queria convidar cada um de vocês a participar, a se envolver com a causa, porque para nós vai ser muito importante, mas eu tenho certeza que para vocês também vai fazer diferença. Isso aí, galera. Muito bom. E vamos chegando ao final de mais um bate-papo tão inspirador. Eu já conhecia a CAP, não com tanta profundidade. Criança é sempre um tema que nos sensibiliza muito. E todas essas histórias aqui nos deixa, ao mesmo tempo, um pouco tristes, mas é muito legal saber que existe essas iniciativas. E vocês estão de parabéns, Mônica. Parabéns ao José Marcílio por essa iniciativa, que não é fácil, como você mesmo disse, tirar um sonho transformar um sonho numa realidade. E é isso. Quero agradecer também, mais uma vez, a Patrícia pela participação, que é sempre com pontuações que enriquecem muito o nosso bate-papo. E agradecer a você que nos acompanhou e que nos acompanha. Pedir a você que curta, que compartilhe o nosso canal, se inscreva. Sempre muito importante a participação de todos. Muito obrigado. Territórios sociais. Territórios sociais. Territórios sociais.